Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 14 de janeiro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá um homem entender o seu caminho? Meus irmãos, quantas vezes nos vemos em situações em que perguntamos ao Senhor por quê? Por que isso aconteceu? Ou por que isto não aconteceu? Por que os meus caminhos têm sido tão difíceis de percorrer? Por que eu fui conduzido para um lado da história e não para outro? Por que os meus pés andaram, até mesmo sem eu entender, para uma direção, quando parecia ser mais confortável me dirigir para outra? São questionamentos, meus irmãos, que nós nos fazemos. E por quê? Porque, como diz aqui o sábio em Provérbios, de fato, nós não temos como entender os caminhos de Deus. Os caminhos e os planos do Senhor muitas vezes são para nós misteriosos. Nós não temos a capacidade espiritual e muito menos, meus irmãos, a capacidade intelectual, de sabedoria, de discernimento, de entender os caminhos do Senhor. Porque o Senhor, Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele tem um controle absoluto sobre toda e qualquer situação, enquanto nós, que somos apenas pó, não temos o controle sobre absolutamente nada. Deus conduz a história da humanidade, Deus levanta e também derruba soberanias, tronos, reis, governos, autoridades. Deus faz, meus irmãos, as coisas da forma que Ele quer. Ele conduz a história da humanidade da forma que Ele quer e da forma como Ele propôs, inclusive no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, e, portanto, Ele vai cumprir toda a sua palavra que está ali descrita. Assim, meus irmãos, nós, por mais que busquemos a face de Deus, tentando entender algumas situações inerentes à nossa vida, não conseguimos. Porque, de fato, os caminhos do Senhor são misteriosos para nós. Até mesmo aqueles que já se apresentaram a nós e que nos conduziram até certos lugares em que até hoje não entendemos como fomos parar ali. Mas foi o Senhor. Foi o Senhor. E mesmo sem entender, o Senhor guardou, o Senhor sustentou, o Senhor abençoou e o Senhor nos guiou. Esses, portanto, meus irmãos, são os caminhos de Deus, caminhos misteriosos, caminhos que não conseguimos, na grande maioria das vezes, compreender. Porque Deus é Senhor, Rei e dono de todas as coisas. E nós, meus irmãos, somos apenas pó. Mas o mais importante é que os nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor. Porque independente de para onde Ele vai nos conduzir, sabemos que certamente é o melhor lugar. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede por Tua graça. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez disponíveis a ouvir a Tua voz, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, guiados pela Tua presença. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã. Seja com eles, Senhor. Guarde-os e abençoe-os. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.